Olá, meus queridos amigos, queridos companheiros de ideal que nos acompanham nesse estudo do Livro dos Espíritos, conforme estudos realizados pelo Chico Xavier lá no seu centro, junto de seus amigos, companheiros, em 1959, e que a gente utiliza também as mensagens contidas no livro Religião dos Espíritos, mensagens estas de Emmanuel, que as deixava logo após o estudo de cada questão feito pelo Chico e seus amigos, ok? No vídeo de hoje nós vamos abordar agora a questão 166, que se encontra ainda na segunda parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que diz respeito à pluralidade das existências, tá? Então, da reencarnação. A pergunta de Kardec, a 166, se inicia assim. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como ela acaba de depurar-se? Veja que a intenção de Kardec aqui nesta pergunta é: se eu tenho uma única existência e eu não consigo me depurar diante da justiça de Deus e a sua infinita bondade, como que eu posso continuar a me depurando? E a resposta da espiritualidade vem: suportando a prova de uma nova existência. E ele ainda insiste. Mas como a alma realiza esta nova existência? É por sua transformação como espírito. Kardec insiste. Se numa existência só eu não consigo me depurar, como que eu consigo? Eles explicam. Numa nova existência. Ele insiste. Mas essa nova existência é como em espírito, ou seja, sem o corpo físico. Ele diz o seguinte: depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida material, ou seja, além de você ter uma existência para continuar a depurar-se, para poder evoluir, você continua se depurando como espírito, mas precisa da prova na vida material. E aí ele questiona novamente. Tudo isso faz parte de uma única questão, 166, tá? A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim. Todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o seu desejo. E, para finalizar esse quesito, ele continua, Kardec. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ele se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta: evidente. Né? Então nós temos aqui, nessa abertura do capítulo da pluralidade das existências, estas questões que Kardec põe e, vamos dizer assim, questiona os espíritos sobre como que pode uma alma se depurar. Ele começa pensando como se fosse uma única existência, ao que os espíritos esclarecem que não, precisa de novas existências. Ah, mas em espírito? Sim, em espírito também se evolui, mas precisa da prova da existência física, tá? Até porque nós sabemos que diante de tantas questões que nos sucedem através dessa inúmeras existências, né? Muitas vezes para nós aprendermos de fato e provarmos que já evoluímos, nós precisamos ter as provas. E é só na prova da reencarnação, em nova condição física, é que nós obtemos, por misericórdia divina, o esquecimento das existências anteriores, fazendo com que nesta presente existência eu consiga realizar os atos bons por minha conta, não porque eu estou me lembrando de coisas que eu tinha que fazer e estou fazendo só por isso. Não. Numa prova de existência física, eu tenho a condição com o esquecimento das vidas anteriores,
a exercer a minha verdadeira capacidade de livre-arbítrio e comprovar ou não, dependendo de cada existência de cada um, o meu processo evolutivo. Esta depuração a que Kardec se refere, tão somente é o processo de evolução. E a este respeito, Emmanuel traz a seguinte mensagem. Esse estudo da questão 166 foi realizado no dia 1º de junho de 1959, a questão 166, e que, na mensagem de Emmanuel, se intitula Amanhã. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. Vejam, comparem essa fala de Emmanuel, comparando a depuração do espírito, o processo evolutivo, com as nossas situações cotidianas na vida presente, encarnados. Tá? É comum nós procrastinar as coisas que são mais complicadas de serem executadas, mais difíceis de serem feitas, que não nos são mais confortáveis, que nos tira da zona de conforto. E o amanhã para nós representa essa esperança de poder realizar depois. Da mesma forma como a depuração do espírito em sucessivas existências. É da lei que a conta durma com o devedor. Ninguém se desfaz da conta enquanto não for paga. E acorda com ele no dia seguinte. No instituto da reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Ele diz que em cada encarnação nós temos a oportunidade do presente, ou seja, são as provas que nós temos que realizar para mostrar que já adquirimos este ou aquele valor, esta ou aquela virtude, eliminamos este ou aquele defeito, né? Para que possamos aprender coisas mais novas, mais avançadas, depurarmos-nos e avançarmos na nossa evolução. Mas também ela serve para que nós corrijamos débitos do passado, que nós corrijamos defeitos que deixamos para trás e que ainda persistem em nós. É assim que os ricos de hoje, continua Emmanuel, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custa a tentação e a responsabilidade de possuir. Nós vamos ver agora aqui nesse trecho diversos exemplos que Emmanuel nos traz nesse sentido, do que nós chamamos de uma encarnação inversiva, ou seja, um rico muito orgulhoso e avarento numa existência, ele volta numa condição inversa à daquela outra, para poder aprender o valor de possuir o dinheiro e usufruí-lo dele com justiça e propiciar a todos o conforto da riqueza que ele tem, distribuída em formas de empregos, de melhorias, de beneficência para toda uma comunidade, ok? E os pobres que sofrem a inveja, o ódio daqueles que a possuem e que não conseguem possuir, né, voltarão como ricos para aprenderem os compromissos que demandam da questão da posse da riqueza, desta oportunidade. Não só quero aqui entender e colocar de que estas reencarnações inversíveis são necessárias para aprendizado, ou seja, a gente vai aprendendo em cada uma delas que a pimenta nos olhos dos outros arde igualmente,
tá? Mas também é aprendizado para o nosso processo evolutivo. Aquele que hoje é pobre e se mantenha sem inveja, sem ódio, e mantenha uma postura digna de trabalhador, atuando nessa existência com parcos recursos, mantendo a sobrevivência da sua existência e dos seus familiares, da mesma forma, sem que haja uma questão de resgate ou de uma reencarnação inversiva, ele irá encarnar sim como rico numa outra existência, que é também para aprender a utilizar bem os recursos. Dessa forma, quando pobres conseguimos administrar poucos recursos, nós podemos levar estes conhecimentos e essas experiências que o espírito não perde para existências futuras, onde talvez sejamos administradores de grandes riquezas e que saibamos então administrá-las da mesma forma. Assim como o rico, que bem se conduz na sua existência, pode vir a reencarnar como pobre para aprender a viver do pouco recurso para que ele se constitua em elementos criativos da sua imaginação para advir a sua existência e daqueles seus entes queridos, igualmente com os benefícios que ele tinha com a facilidade dos recursos da existência como rico. Vejam que na reencarnação, tanto nós temos as questões inversivas, que é para aprendizado do que não se deve fazer, como também necessárias para o nosso adiantamento espiritual, para aprendermos todas as questões. Nós não conseguimos, numa única existência, aprender tudo o que nós precisamos para sermos espíritos evoluídos, para sermos espíritos puros. Por isso, as sucessivas encarnações. Uma criança que adentra ao domínio das primeiras letras, dos primeiros números no jardim ou no pré, nas primeiras séries da escola, não avança de imediato aos cursos superiores de formação profissional no campo da medicina, da engenharia ou qualquer outra que seja. É necessário que sucessivamente, a cada ano, ela vá evoluindo, avançando e aprendendo cada vez mais para atingir o ápice do seu desejo de um profissional consciente e eficiente naquilo que faz. A nossa condição de evolução assim se dá através das sucessivas encarnações. Então nós vamos ver aqui os diversos exemplos que Emmanuel nos traz, mas com esta conotação de resgate, muitas vezes de coisas erradas que fazemos em determinadas existências, mas também como aprendizado. Costuma-se dizer, por exemplo, que hoje quem se encontra no comando, na liderança de grupos de pessoas, só vai aprender a mandar aquele que soube, que aprendeu a obedecer. Um bom líder é aquele que sabe também respeitar e obedecer às leis e às regras. Só assim ele terá condições de bem saber comandar. E Emmanuel continua nesse tópico destas exemplificações de existências, ok? Titulados distintos no mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que lamearam. E pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos.
Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome do prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso de forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes. Vejo que toda situação de fuga das leis divinas, das leis da natureza, tudo aquilo que nós fazemos, às vezes por egoísmo e por orgulho e vaidades ainda arraigadas em nós, de alguma forma nós vamos sofrer uma encarnação de aprendizado. Mas é uma encarnação de evolução, para aprendermos. E Emmanuel continua: não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre e resultante do agora. O nosso futuro, se é bom ou mal, depende do nosso agora, do que nós fazemos hoje. Todo dia é tempo de renovar o nosso destino. Todo instante é recurso de começar o nosso melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faz-o hoje. Esta é a recomendação de Emmanuel na questão 166 e seguintes que Kardec faz no O Livro dos Espíritos, que cabem perfeitamente para as nossas reflexões, ok? E neste vídeo ainda damos a continuidade, onde o Chico estudou a questão 169, que nesta questão Kardec pergunta o seguinte: já que ele tratou da reencarnação no início deste capítulo, ainda dentro do capítulo da pluralidade das existências, ele pergunta: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E a resposta é a seguinte: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Ou seja, todos nós temos inúmeras encarnações, porque inúmeros aprendizados nós precisamos ter. A nossa evolução, ela se propaga para nós pelo infinito, né? Para sermos espíritos de Deus, espíritos puros, espíritos mais desenvolvidos, é necessário que nós aprendamos um quantum que para nós ainda é imperceptível, dada esta grandeza, que faz com que o número de encarnações nossas seja igualmente grande. Mas na resposta dos espíritos está bem clara que nem todos têm o mesmo número. Aqueles que adquirem esta questão de consciência espiritual, adquirem esta consciência daquilo que eles precisam para o seu processo evolutivo, eles avançam nas suas encarnações muito mais rapidamente do que aqueles que se demoram estacionados, às vezes por longas e contínuas encarnações, na busca da satisfação dos seus prazeres, do seu egoísmo, da sua vaidade e do seu orgulho, permanecendo estáveis no patamar que atingiram. Tá? Ele não regride, mas também não avança. Tá? Então, quando nós tomamos esta consciência de que somos espíritos imortais, quando adquirimos esta consciência clara sobre o que de fato nós somos, então o nosso processo de atitude na existência, ainda presente desta encarnação, nós começamos a nos preocupar com as nossas atitudes, os nossos atos na prática do bem, como nos aconselhou na lição anterior Emmanuel. Nós começamos a utilizar os nossos recursos, os nossos talentos para promover o nosso processo evolutivo. Começamos a pensar melhor nos nossos defeitos e a tentar
fazer com que eles diminuam nos atos da nossa existência e a buscar as virtudes correspondentes, contrárias a estes defeitos, para que nós busquemos a nossa melhoria espiritual. Tá? Todos nós teremos inúmeras encarnações, mas nem todos terão a mesma quantidade. Depende da conscientização de cada um. E a respeito da questão 169, onde Chico estudou com o seu grupo lá no dia 2 de março de 1959, e a mensagem de Emmanuel tem por título Renascimento a este respeito. Diz o seguinte: não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais cara surge agora, reduzida a pó de cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo, a nova sementeira da fé, e caminha para adiante sem descrer da felicidade. É aquilo que falávamos. Tá? Emmanuel diz assim, se já tomamos estas consciências, agora vamos aproveitar. Vamos aproveitar o adubo dos nossos antigos defeitos, dos nossos vícios anteriores, e utilizá-lo como os recursos para a obtenção de virtudes e podermos evoluir. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhes insultos como se retirassem da província infernal, mas voltarão a ele, em momentos oportunos, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscasse compreender as lições ocultas. É aquilo que falávamos. Se aqueles que ainda não aproveitam estas oportunidades que as sucessivas existências nos permitem, nós permanecemos estacionados em determinado degrau da nossa evolução e não seguimos, né? Ele diz assim, em momento oportuno vamos aproveitar com lágrimas de tardio arrependimento por termos estacionado longo período e para reajustar suas disposições quando nós pouparíamos larga cota de tempo se buscássemos compreender as lições divinas. Outros muitos fogem dos entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentasse de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão, igualmente mais tarde, a tributar-lhe paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas da ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo por fim que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Esses desmemoriados inconscientes, Emmanuel se refere à nossa condição de espíritos encarnados. Se no transcorrer da nossa existência, aqueles que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, que buscam, até por sua condição ainda às vezes inferior no processo evolutivo, que lançam a mão aos céus em busca de socorro a nós mesmos, se nós os deixemos de lado, se nós não os auxiliamos, mais tarde os reencontraremos em condições diferenciadas e talvez com maior sofrimento para podermos fazer este resgate, para podermos de fato auxiliar. Ou, se eles evoluírem mais rápido do que nós seremos aqueles que, já nessas condições já humilhados, teremos que, por nossa vez, recorrer ao amparo e ajuda destes seres, ok? E ele continua, não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede assim ação ainda hoje. Voltando à lição anterior do amanhã, né, onde as coisas mais dificultosas para nós não queremos realizar e deixamos para amanhã, ele aqui vem a nos afiançar. Não deixe para amanhã o ato bom que você pode fazer agora.
O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito cujas dívidas precisamos solver. A cada existência, quando nós deixamos rabos presos nas existências anterior, desafetos, espíritos antagônicos, né? Eles vão aparecer a qualquer momento. Como nós vimos, a conta, o nosso débito dorme conosco. E no dia seguinte, quando acordamos com ele também. Nós não nos eximimos dos nossos problemas se nós não resolvemos. Problema não resolvido volta a toda hora, como se fosse um fantasma. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que te estagias a escola da própria sublimação, ou seja, se a nossa existência ainda não contém aqueles patrimônios benéficos para a nossa evolução, né, faze desta existência, ainda que dificultosa, né, os elementos necessários para podermos resgatar e evoluir. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor do teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Sejamos, pois, todos, no mínimo, simpáticos e amorosos para com todas as pessoas, pois, com certeza, nós que cruzamos com estas pessoas em nosso caminho, alguma coisa há para que nós as atravessemos conosco, pois que no passado alguma coisa de errado se sucedeu, ok? Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro. Não faça hoje para que tudo esteja bem, para a gente não ter mais embaraços lá na frente. Porque a favor da nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Saibamos, pois, então, aproveitar cada existência nossa da melhor forma possível. É esta a intenção nossa nesta série de vícios que começamos, inclusive, com o estudo da obra O Nosso Lar, de André Luiz, para termos este despertamento espiritual e que trazemos juntos agora também o estudo de O Livro dos Espíritos, para que possamos nos embasar das realidades da filosofia, da ciência, da religião, deste mundo espiritual que nos rodeia o tempo todo, para que possamos, com a base, com o alicerce, com a estrutura certa, segura e firme, compreender todas as informações que nos advêm do plano espiritual para o nosso cabedal de aprendizagem para as nossas melhores existências agora e no futuro. Lembrando sempre que para acompanharmos este despertamento, nós temos os vídeos de estudo, de leitura e estudo da obra O Nosso Lar, de André Luiz, que são muito esclarecedoras, e que, assim como nós fazemos estes vídeos para divulgarmos o Evangelho de Jesus e o aprendizado desta natureza espiritual que nos traz a doutrina espírita, possam os companheiros que nos acompanham fazer esta divulgação destes vídeos a todos aqueles que vocês conheçam, que assim o desejam, né? Aos seus familiares, aos seus conhecidos, aos seus amigos, né? Compartilhem esses vídeos e assim estaremos trabalhando todos nós juntos pela divulgação do Evangelho de Jesus e o entendimento da nossa vida espiritual. Fiquem com Deus. Muito obrigado.